Avançamos para a terça-feira, que tem como título Estudo Profundo da Bíblia. E a lição traz aqui 3 conselhos e depois ela desdobra estes 3 conselhos em 7 pontos. Então, vamos começar com os 3 conselhos. Primeiro, ore antes de estudar a Bíblia. A oração é essencial no estudo da Bíblia. Segundo, depois eu vou comentá-los. Segundo, leia e escreva. A autora recomenda que, quando formos estudar a Bíblia, comecemos esse estudo com oração. E além da leitura da Bíblia, se você puder fazer algum tipo de anotação, isso vai ajudar a fixar na memória, na mente, aquilo que estamos lendo e estudando. E terceiro, compartilhar. Então vamos um por um, compartilhar aquilo que você aprendeu com alguém. Então vamos lá. A oração é essencial ao estudo da Bíblia. Eu encontrei aqui no auxiliar do professor uma palavra de apoio a esse assunto, dizendo o seguinte: como estudantes das Escrituras, devemos nos aproximar do texto bíblico com espírito de oração e de autoexame. Ou seja, eu não vou ler a Bíblia pensando no outro. Vou ler a Bíblia pensando em minha vida, um autoexame, onde que eu preciso de transformação, onde Deus quer falar comigo, o que Ele quer produzir na minha vida. Nós somos aconselhados a orar por entendimento ao Deus que inspirou aos profetas. Nós não podemos esperar que sejamos objeto, recebamos em revelação de sonho ou visão aquilo que nós estamos ou desejamos receber de Deus. Isso foi dado aos profetas e apóstolos. Agora, nós devemos orar por entendimento e o mesmo Espírito Santo que inspirou, que revelou, que levou aos profetas e apóstolos a revelação da vontade de Deus por meio da inspiração, por meio da iluminação, o dom dado aos profetas para se lembrar daquilo que havia sido revelado e então escrever. Esse mesmo Espírito que iluminou os profetas e apóstolos ao escreverem. Por isso que nós adventistas, irmãos, não cremos na inspiração verbal da palavra de Deus e nem dos testemunhos escritos de Ellen White. Nós cremos na inspiração da mente. O profeta recebeu a revelação de Deus por inspiração, recebeu aquele conteúdo em sonho ou visão, e então depois, por iluminação, o Espírito Santo capacitou aquele profeta a se lembrar e a escrever de acordo com o seu intelecto, de acordo com o seu preparo, uns mais eruditos como Paulo, outros mais simples como Pedro. Mas o Espírito Santo, por iluminação, nos capacita a entender. Então nunca devemos orar, Senhor, inspira o pregador. Não, ilumina o pregador, ilumina cada um de nós também. Então, a oração é fundamental neste processo. Somente, aqui diz o grande conflito, nesse ponto, nunca se deve estudar a Bíblia sem oração. Somente o Espírito Santo pode nos fazer sentir a importância do que é fácil assimilar ou impedir que nos afastemos do sentido das verdades de difícil compreensão. Olha aqui, declaração do grande conflito, página 499. Muito interessante. Depois, o conselho da autora, leia e escreva. Talvez para muitos este ponto talvez não seja tão simples assim, mas eu tenho observado, irmãos, que especialmente quando vou preparar um sermão, eu escrevo tudo aquilo que vai ser o meu conteúdo geral e depois de escrever todo um conteúdo mais amplo, eu vou selecionando aquilo que vai ser transmitido. E esse processo me capacita, me habilita muito a ter compreensão do que eu estou estudando e facilidade na exposição. Então, a principal diferença entre ler a Bíblia e estudá-la talvez esteja nesse ato, escrever. Você lê, encerra a leitura. Mas para estudar, a autora está dizendo isso e é verdade. Se você der um passo a mais e escrever algumas ideias que você teve ao estudar, algumas percepções que você teve, por isso que, relacionando aqui com a lição de domingo, por isso que se você estudar uma porção menor, mas com maior profundidade, lhe fará muito maior bem do que você fazer uma leitura corrida de uma porção maior.
Esse hábito nos ajuda a desacelerar os pensamentos, refletir com calma sobre o que lemos e aprofundar o processo de observar, interpretar, aplicar e responder ao que Deus nos diz. Colocar no papel as ideias que vêm à mente ajuda a organizá-las, da cabeça para a caneta e da caneta para o coração. Gostei dessa colocação. E terceiro conselho, compartilhe. Conte para alguém o que você aprendeu. Compartilhe. Olha, amigo, amiga, estava estudando aqui determinada porção, o Salmo 23, que é um salmo curto. E eu me demorei e escrevi aqui algumas ideias, vou compartilhar com você, vou mandar para você aqui no seu WhatsApp. Maravilha. Então, ela desdobra agora em 7 aspectos estes 3 pontos. Eu vou nominá-los aqui. Primeiro, ore pedindo que o Espírito Santo abra sua mente e prepare seu coração. 2, escolha a porção que você vai ler, ou um capítulo, ou um grupo de versículos, ou um salmo, enfim, ou um versículo só. Terceiro, copie à mão o texto e destaque as partes que mais chamaram a sua atenção. Para fazer isso, não pode ser o Salmo 119, por exemplo, que é uma porção muito longa. Então, uma coisa menor. Se você fizer, comece com um versículo. Um versículo só. É fácil. Não dá para dizer que não é possível. Um versículo é possível, sim. Até trechos menores, como salmos menores, como citei o Salmo 23. Depois, leia aquilo que você escreveu, novamente com oração, e sublinhe as ideias principais, seja do versículo ou daquela porção de versículos. Anote o que aquelas palavras sublinhadas falam para você. Ore e reflita sobre o impacto dessas verdades na sua vida. 6. E 7, pense em alguém que você poderá compartilhar. Ideias simples, práticas. É possível fazer isso? É. Nós precisamos de tempo. Nada se faz sem tempo. E aqui mais um pensamento do Caminho a Cristo, página 72. Quando o povo de Deus estiver, vou pedir para a produção colocar, é o último parágrafo da lição da terça. Quando o povo de Deus estiver crescendo na graça, obterá de maneira constante uma compreensão mais clara da sua palavra. Discernirá nova luz e beleza em suas verdades sagradas. Isso tem sido verdade na história da igreja em todas as épocas e assim será até o fim. Que declaração abençoada, e dessa maneira colocamos um ponto final na lição da terça-feira.